Alexandra, muito obrigado por me dar essa oportunidade. Eu espero que o meu som esteja audível para todos, no nome de Jesus. Eu estou muito humilde diante de um, uma igreja tão sênior, irmãos tão apaixonados por Jesus Cristo, que estão perseverando no caminho da peregrinação em direção ao reino de Deus. Ah, Louvado seja o Senhor por nos dar mais essa oportunidade. A Assembleia é uma das nossas reuniões mais importantes do Ministério do Brasil, todas as terças-feiras. Eu gostaria apenas de pedir ajuda. Está na sala de espera muitos irmãos que querem entrar na sala do Zoom, mas eles não estão se identificando. Apenas nós vemos como Zoom, não há um nome. Então, a todos os senhores que são os coordenadores de grupos das suas cidades, estados, escrevam para eles. Peça para que eles se identifiquem ou para que eles possam escrever para a mama Alexandra ou para os nossos coordenadores que estão na sala, para que eles possam deixar entrá-los. Tá bem? Há um número muito grande de irmãos que não estão se identificando e não estão podendo entrar na sala. Tá bem? O tema que eu vou tratar nesta noite está relacionado com os 1000 anos, o reino milenar. Mas por ser um assunto tão importante, eu precisaria de 10 a 12 mensagens de 2 horas para mim poder cobrir esse tema desde a queda de Adão, chegando em Abraão, e nós estudando todas as promessas e as alianças que Deus fez com Abraão, com Isaac e Jacó, passando pelos patriarcas, chegando até Davi. Essas primeiras, podemos dizer, uma geração de 14 pessoas, de Davi até o exílio, mais uma geração, podemos dizer, de 14, e do exílio, quando eles foram levados para a Babilônia, até Cristo, mais 14. Nós precisaríamos cobrir esses pontos e apresentar o mais importante, Cristo. Ele é o prometido através das Escrituras, que não viria apenas para salvar aqueles que caíram em Adão, mas ele viria também para ter uma noiva santa e estabelecer um rei na terra. Esse é um tema muito vasto, muito importante. Então, hoje, talvez tenha no máximo 1 hora para falar. Eu vou focar apenas na parte da pessoa do Messias e do seu reino. E uma pequena parte eu vou falar da noiva, que vai estar durante os 1000 anos. Vou falar também dos judeus, uma pequena parte, mas o foco mesmo que eu vou ver se eu consigo cobrir, pelo menos, é apresentar o Messias para todos nós. Porque ele precisava ver. Em minha introdução, eu gostaria de dizer para todos os senhores e as senhoras: somente alguém que se sente um miserável pode receber misericórdia. A palavra misericórdia e miserável, elas caminham junto. Porque uma pessoa que não é miserável, ela não precisa de misericórdia. Mas alguém que está em uma condição deplorável, em uma condição de alta condenação e ira, ela é um miserável. E quando ela reconhece a sua situação e a posição que ela ocupa,
E quando ela vem diante deste Messias prometido, ele, como um médico, ele tem o prazer, a alegria de curá-lo. Porque um médico, ele aprecia muito ajudar os seus pacientes. Mas quando alguém vem com a sua própria justiça diante deste rei, ele não se sente o miserável. Ele vai vir apresentando coisas que ele fez, o que ele está fazendo. Olha para o meu passado, olha o que eu fiz. E quando ele vem desta maneira, ele não consegue obter a misericórdia. A ira de Deus, ela está sobre, número 1, os pecadores que caíram em Adão. E número 2, sobre os pecados que os pecadores cometem. Essa ira, ela permanece desde a queda de Adão até o lago de fogo. A ira de Deus, ela não muda, ela permanece. Por causa da justiça de Deus, por causa do padrão de justiça, ele precisa odiar o pecado. Ele precisa ter muita ira do pecado e também do pecador. A ira de Deus permanece. Então, quando o Messias é revelado, é neste momento que Deus vai colocar sobre ele toda a sua ira com relação ao pecado. O Pai, ele vai despejar toda a ira sobre Jesus Cristo. Por isso que ele vai tomar um cálice de muita ira. Veja, por nossa causa, ele vai absolver a ira daqueles que já tinham morrido antes da vinda do Messias, aqueles que estavam vivos e também nós, aqueles que viriam à existência depois da morte e ressurreição do Messias. O Pai, ele não poupou o seu filho por nossa causa. Agora, a salvação é essa, que creiais no Filho de Deus e que o recebam, sejam batizados e tratem de viver uma vida santa e justa no caminho da sua peregrinação até a manifestação desse reino. Porque a ira de Deus, ela permanece. E esta ira, amados irmãos, está relacionado tudo que está fora de Cristo, tudo que não é Cristo, tudo que foi feito que não teve a sua origem em Cristo, a ira permanece. Como escapar da ira vindoura? Somente há uma maneira, estando em Cristo Jesus. Por isso que o líder deste ministério, ele tem nos ensinado o caminho do arrependimento. Não vamos diante deste Deus irado com a nossa própria justiça. Nós não podemos. Nós vamos diante desse Deus irado, cheio de temor e arrependimento. Nós vamos totalmente quebrados e esmagados, sabendo que a ira de Deus está sobre nós. Mas também sabendo que essa ira foi colocada em Cristo, que se tornou a justiça de Deus, a sabedoria de Deus. Quando eu entro em arrependimento, eu entendo agora que a oferta que agradou Deus foi Cristo. A oferta que satisfez as exigências da justiça de Deus é Cristo.
quando eu me aproximo em total quebrantamento, quando eu vou em clamor, confessando, quando eu vou em choro, em lágrimas, clamando misericórdia como um miserável, então sangue vai vir sobre mim. É este sangue que vai remover a ira de Deus, porque agora Deus já não está vendo Lucélio Soares, mas Deus começa a ver o sangue sobre mim. E quando Deus vê o sangue sobre mim do seu filho, a ira, ela foi aplastada, porque agora eu estou sobre o sangue daquele que cumpriu a justiça de Deus. E sobre esse sangue eu posso ser justificado pela fé no Cristo, Filho de Deus, eu posso ser reconciliado. E aí eu começo agora a ser renovado na minha mente, ser transformado, ser iluminado. Eu preciso ser conformado e até ser glorificado. Por isso que o arrependimento, como os que me precederam aqui falaram, como ele é importante. Mas tudo está em Cristo. Cristo é exatamente a promessa de Deus para a salvação, não somente dos judeus, mas também dos gentios. E é sobre esse Cristo que eu gostaria de falar rapidamente. Eu vou focar, como eu disse, um pouco mais na sua pessoa e no seu reino durante os 1000 anos por causa do meu tempo. Abram comigo, eu vou gastar mais ou menos 10 minutos para apresentar 2 genealogias. Por favor, pegue a sua Bíblia, pegue um caderno, pegue uma caneta. Você precisa ser bom para anotar agora, viu? Nesse tema, são mais ou menos 120 versículos importantes, principalmente Isaías nos mostrou. Eu vou falar talvez 15 no máximo. Está bem? Então, por favor, pelo menos anote. Eu vou apresentar primeiro 2 genealogias. A genealogia de Mateus e a genealogia de Lucas, para vermos se realmente este Messias que nasceu de Maria, ele pode ser rei agora e ele pode governar a terra durante os 1000 anos. Vamos ver então se de fato ele é um descendente de Davi. Vou ser rápido, vou gastar no máximo 10 minutos e vamos prosseguir então. Abra comigo Mateus capítulo 1, versículo 1. Talvez eu não vá conseguir esperar você, então pelo menos anote, está bem? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Eu não vou ter tempo de falar sobre a sua descendência como filho de Abraão. Eu vou focar apenas na sua descendência como filho de Davi por causa do tempo. Está bem? Então, aqui está afirmando que ele é filho de Davi. Quem foi Davi? Um rei da tribo escolhida por Deus entre os filhos de Jacó. Daquela tribo viriam os reis. Daquela tribo teria que vir o Messias. Por meio daquela tribo, o Messias teria que se manifestar. Dali, o cetro não se afastará de Judá. O cajado, o reino, o domínio. Então, quando entramos aqui, sabemos que somente 3 reis governaram todo Israel. Foi Saul, Davi e Salomão. Em seguida, depois de Salomão, houve uma divisão no reino de Israel. Jeroboão, ele ficou com 10 tribos. E essas 10 tribos, eles estiveram na terra prometida mais ou menos 200 anos, a partir de Jeroboão. Até que eles foram levados para a Síria. E eles não foram contados na genealogia para o nascimento do Messias.
Mas, por outro lado, nós temos uma lâmpada que Deus disse que permaneceria sobre os descendentes de Davi. Então, nós vimos a partir de Judá e Benjamim. Essas duas tribos, elas permaneceram juntas por mais ou menos 400 anos. Então, nós vemos que é nesta genealogia, a partir de Judá, que o Messias virá. Mas o foco aqui é sabermos se, de fato, esse Messias é um descendente direto de Davi. Se ele pode ser rei, e se durante os 1000 anos ele poderá governar na restauração do trono de Judá, toda a terra. Então, rapidamente, eu vou pular para o versículo 6. Mateus 1, versículo 6 diz assim: Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão. Então, aqui nós temos a genealogia começando com Davi, e ela vai terminar lá embaixo, daqui a pouco, em Maria e Jesus. Mas foque, por favor, Davi gerou a Salomão. Então, agora, nós estamos vendo, nesta genealogia de Mateus, a genealogia de José. José era o esposo de Maria. Então, a partir de Salomão, nós vamos ter a genealogia até chegar em José. Leia comigo rapidamente, agora, ainda Mateus capítulo 1, versículo de número 16, fala assim: E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então veja, você tem Salomão até chegar em quem? Em José, marido de Maria, da qual nasceu Cristo. Nessa genealogia não diz que Jesus, ele é o filho de José. Diz que José é marido de Maria. Porque, de fato, em Mateus, mostra que o filho de Maria é o filho de Deus. Não menciona que é o filho de José. Por causa do reino aqui. E Lucas vai mudar isso. Então, veja, Davi, depois Salomão. Eu estou pulando. Eu chego em José, e eu chego em Maria, e eu chego em Jesus. Então, veja, nesta genealogia mostra que Jesus, de fato, é um descendente direto de Davi. Está mostrando que Jesus, ele pode ser rei. Mas quando olhamos aqui, nós vimos o versículo 6. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão. Quando nós vemos o pecado de Davi, porque aqui menciona no versículo 6, Davi gerou a Salomão, que fora mulher de Urias. Então é registrado que Salomão é exatamente filho de uma mulher que pertencia a Urias, aquele soldado que Davi matou. Então nós temos aqui um adultério e nós temos um homicídio. Então, ao ver que, por meio dessa genealogia, o Messias veio, só temos uma explicação. Davi, nós temos o pecado de Davi. Número 2, nós temos o arrependimento de Davi no Salmo 51. E número 3, nós temos a misericórdia de Deus. Em sua vida, na minha vida, há essa sequência. O nosso pecado, número 1. Número 2, o nosso arrependimento sincero.
E número 3, a misericórdia. E essa misericórdia de Deus é para pessoas que se consideram miseráveis. É estas pessoas que são restauradas para gerar o Messias. Então, em Mateus, nós temos aqui a genealogia de José. Agora, rapidamente, Lucas, capítulo 3, nós vamos checar também essa segunda e última genealogia, se de fato esse Messias, ele pode governar. Lucas, capítulo 3, rapidamente, versículo 23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos, ao começar o seu ministério. Então, na genealogia de Mateus, vocês vão ver que ela vai começar em Abraão. E ela vai descendo até chegar no Messias. Ela começa em Abraão. Quem foi Abraão? O homem chamado por Deus. Quem foi Adão? O homem criado por Deus. Então, nós temos o homem criado que caiu, mas nós temos o homem chamado por Deus para estabelecer o seu reino por meio do Messias. Mas nessa genealogia de Lucas, vai começar em Jesus. Ela inverte. Ela começa em Jesus e ela vai terminar dentro do jardim do Éden. Aqui vai mostrar um novo princípio. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos, Lucas 3, 23, quando começou o seu ministério. Era como se cuidava filho de José, filho de Eli, e Eli, filho de Matatá. Agora vai voltando. Vai voltando. Eu vou ler com os senhores o versículo 31. É o meu tempo. Lucas 3, 31. Preste muita atenção no 31. Eliaquim, filho de Meleia, Meleia, filho de Mena, Mena, filho de Matatá, este filho de Natã, filho de Davi. Veja, ela começa em Jesus e agora nós temos um segundo nome, Natã. Nós estamos parando aonde? Nós estamos parando em Davi. Então aqui está dizendo que Davi teve um filho que se chamava exatamente Natã. Mas em Mateus está dizendo que Davi teve um filho que se chamava Salomão. E aqui diz Natã. Então nós estamos vendo uma segunda genealogia. Vamos dizer que você é casado. Então nós temos a genealogia do marido, mas nós temos a genealogia da esposa. Está bem? Então, em Mateus, nós temos a genealogia de José. Mas em Lucas, nós temos a genealogia de Maria. Mas veja que os dois, eles vão chegar em 2 filhos de Davi. O de Lucas vai chegar neste chamado Natã. Vamos confirmar, então? Abram comigo. Vamos dar uma olhadinha. 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 5. Voltem lá, rapidamente. Eu sei que os senhores, as senhoras são bons de Bíblia. Rapidamente, você tem 1 Reis, 2 Reis, e agora você já começa em 1 Crônicas, capítulo 3. Bem? Quando esses livros foram escritos, eram juntos. 1 e 2 Samuel era apenas um livro, 1 e 2 Reis era só um livro, 1 e 2 Crônica era um livro. Eles tratam exatamente da história dos reis. Os mais de 200 anos dos reis de Israel e os 400 anos aproximadamente dos reinos de Judá. 1 Crônicas, capítulo 3, preste muita atenção, versículo 1. Estes foram os filhos de Davi, que lhes nasceram em Hebrom. O primogênito Amnon, de Ainoá, a Jezreelita. O segundo, Daniel, de Abigail, a Carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filho de Talmai, rei de Gersur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias,
de Abital, o sexto Irreão de Egla, sua mulher. 6 filhos lhes nasceram em Hebrom, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos reinou em Jerusalém. Agora preste atenção no 5. Estes lhe nasceram em Jerusalém. Número 1, Simei. Número 2, Sobabe. Número 3, Natã. Olha, não é o profeta Natã que repreendeu o pecado de Davi. Natã aqui é um filho de Davi. E depois dele, Salomão. Então veja, a genealogia aqui são de 2 filhos de Davi. Isso é muito significativo. Muito. Lucas enumera os descendentes a partir de Natã, filho de Davi, que foi um antepassado de Maria. Mateus apresenta o descendente de Salomão, filho de Davi, que foi um antepassado de José. Uma genealogia é a linhagem de Maria, a esposa. A outra genealogia é a linhagem de José, o esposo. Tanto José como Maria eram descendentes diretos de Davi. Veja, descendentes diretos de Davi. Cristo pode ser descendente direto de Davi, tanto pela linhagem de Salomão, como pela linhagem de Natã. Portanto, Cristo tem 2 genealogias. Uau! Então, nós temos aqui que este que nasceu, ele pode ser rei. Ele é um descendente, tanto por parte de pai de Davi, como ele é um descendente por parte de mãe de Davi. Os senhores perceberam como que a Bíblia é maravilhosa para apresentar esse Messias que veio para salvar a humanidade dos seus pecados e para estabelecer um reino. O Senhor fez algo tremendo. Ele permitiu que esses 2 jovens, José e Maria, descendentes de Davi, eles pudessem se conhecer e se casar, para que o Messias, o Filho de Deus, pudesse vir à existência por meio deles. Amados, nós estamos vendo que o Messias, de fato, ele é o Filho de Deus. Rapidamente, abram comigo Lucas capítulo 1, volte um pouquinho para trás, eu leio com os senhores o versículo 32, Lucas capítulo 1, nós estávamos em Crônicas. Rapidamente, agora vamos para Lucas capítulo 1. O versículo 32 fala assim: quando o anjo está anunciando o nascimento do Messias para Maria, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Supervisorizarem, isso é maravilhoso, supervisorizarem. Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Então aqui nós temos uma confirmação de que o Messias prometido que viria da descendência de Davi, ele veio para salvar pecadores como eu e você. Abram comigo, eu ainda gostaria de ler um versículo mais, Jeremias, que eu considero muito importante. Jeremias capítulo 23, diz assim, Jeremias capítulo, a ver se eu encontro aqui, capítulo 23, o versículo 5, fala assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo. Então agora já está prometendo um renovo que viria de Davi.
da aliança que Deus fez com Davi. Um herdeiro que não era Salomão. Um renovo justo. E rei que é, reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. Então aqui o Messias está sendo prometido que viria para nos salvar. Amados, veja, nós falamos com temor, mas esse Messias, ele não apenas veio, ele não apenas teve um viver, uma sua encarnação, um viver humano, depois ele foi crucificado, depois ele morreu, ele foi ressuscitado, depois ele ascendeu aos céus e depois ele foi entronizado. Isso é importante, conhecemos esses princípios, mas há algo aqui. Amados, aqueles que creem em Buda, Buda nasceu e morreu e não ressuscitou. Aqueles que creem em Maomé, Maomé nasceu e morreu e não ressuscitou. Aqueles que creem em Confúcio, ele nasceu, morreu e não ressuscitou. Os que creem em Allan Kardec ou os que creem em Maria, nasceu, morreu e não ressuscitou. Nós estamos falando aqui do descendente direto da promessa de Deus. Aquele que nasceu, morreu e ressuscitou. Ele é digno de toda honra, de toda adoração. Ele é digno do nosso louvor hoje e eternamente, pelos séculos dos séculos. Jesus é o Senhor. Ele nos escolheu para a salvação. A Bíblia, ela é confiável. Nós podemos crer nas palavras. Nós podemos crer nos profetas e prosperareis. Amados, aquilo que Deus prometeu, ele cumpriu. Então, o Messias, ele é exatamente o cumprimento das promessas de Deus para salvar não apenas os descendentes da carne de Abraão, mas também os gentios que entraram na promessa porque foram justificados pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu aprecio muito esses versículos. Eu temo esses versículos. Eu realmente temo muito. Muito. Agora, eu gostaria de, depois de apresentar que ele de fato é o nosso Messias. Ele pode ser rei. Ele é rei agora e ele será rei durante os 1000 anos. E um grupo de vencedores vão estar com ele para governar a terra por 1000 anos. E eu creio que um grupo deles está aqui nessa sala e está nas plataformas digitais para a glória de Deus e para a vergonha de Satanás. Porque o Senhor, ele não lança fora aqueles que vêm até a ele. Vamos olhar agora rapidamente Daniel, o capítulo 2. Eu estou pulando agora já para uma segunda sessão, Daniel capítulo 2. Depois, amados, do arrebatamento, nós teremos mais 7 anos nesta terra de tribulação e grande tribulação. Mas quando esse Messias, ele levou a sua noiva com ele. Esse Messias, ele levou a sua noiva, ele não pisou na terra, que o arrebatamento diz que ele virá como um ladrão. Ele não vai tocar os seus pés na terra, seus pés gloriosos. Ele ficará no ar e os vencedores serão atraídos até ele. E dali, então, entrarão nas nuvens, naquela nuvem poderosa que está na terra, as escadas gloriosas até alcançarem a altura, atravessarem todo o universo
já nos corpos glorificados por aquele portal ali no Monte das Oliveiras, e eles então estarão chegando nos céus. O céu vai estar aberto, aquela porta, já na eternidade, depois de todo o universo, depois que eles passarem todo o universo. Serão recebidos com grande festa dentro dos céus. E eles vão poder contemplar aquele que eles amaram nesta terra. Eles vão contemplar aqueles que eles seguiram nesta terra. Aqueles que eles entregaram a sua vida para eles. Eles foram fiéis nos dias da sua peregrinação. Eles foram humilhados, maltratados, caluniados, mas eles permaneceram. A fé de cada um deles foi provada com fogo, mas eles permaneceram. O inimigo preparou laços, armadilhas. O inimigo preparou, em espanhol hablamos trampas, preparou muitas coisas malignas para derrubá-los. Os perigos a cada dia, mas eles muitas vezes caíram, mas o Senhor os levantou porque eles foram levantados com arrependimento. Eles aprenderam a viver por meio da justiça de Deus. Eles foram justificados pela fé em Jesus Cristo e eles foram prosseguindo. Eles não tiveram nada nesta terra. Eles viveram perdendo nesta terra. Foram humilhados até pelos os mais próximos. E eles avançaram, perdendo para ganhar o reino de Deus. E agora já totalmente quebrados, totalmente moídos, totalmente destruídos, olhando para trás e dizendo: Senhor, eu não tenho nada nesta terra. Senhor, esta terra não me pertence. Senhor, eu estou apenas de viagem nesta terra. Eu me lembro da oração de arrependimento da nossa preciosa supervisora Karine, quando ela mostrou o desespero que nós temos que ter quando estamos nos arrependendo. E nós vimos também a mama Alexandra, ela mostrou isso para nós. Eles agora estão destruídos, amados. Eles olharam para essa terra dia a dia e eles não viam nada mais precioso. A comida desta terra, eles mesmos cozinhavam, as irmãs cozinham a comida, fazem com tanto amor, mas a comida vai perdendo o sabor. E elas vão dizendo: Senhor, eu fiz com tanto amor, mas Senhor, eu sei que a comida que está no céu, ela é muito melhor. Eles estão nesta terra agora, vivendo nesta terra como se não estivessem mais aqui. Eles são casados como se não fossem casados. Eles têm filhos como se não tivessem filhos. Eles usam desta terra, do carro, da gasolina, eles usam das roupas como se não estivessem usando. Porque o coração deles está sendo arrebatado pouco a pouco. Os dias da sua peregrinação. Os passarinhos estão cantando aqueles cânticos que no passado eram tão atraentes, tão bonitos, aqueles cânticos, agora já não conseguem atrair os pais. Porque eles sempre pensam: Senhor, não, já não é mais aqui. Eu estou de passagem, Senhor. Não, tem algo superior, tem algo superior. Alguém que está viajando, amados, que para num hotel, que para numa loja, ele, ainda que aquilo é muito bonito, é muito lindo, mas ele sabe: eu preciso chegar no final da minha viagem. Lá no final tem algo mais bonito para mim, eu não vou parar, isso não vai me atrair, o meu coração não está aqui, eu preciso continuar, eu tenho que chegar no final da minha viagem. Jesus é o Senhor. Agora, esse Cristo os atraiu. Esse Cristo os conquistou de tal maneira. Esse Cristo os esmagou, eles foram capturados por uma visão. Enquanto que para muitos a santidade é uma injustiça. O caminho da santidade para muitos é olhar para trás e dizer: esse Deus é muito duro. Esse Deus, ele está exigindo isso, eu não aceito. Enquanto que para muitos o caminho da santidade é repugnante, eles passaram a amar este caminho.
Eles não tiveram problemas de mudar as suas roupas. As irmãs, na sua peregrinação, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O Senhor quer que eu mude as roupas? Senhor, eu não tenho nenhum problema, porque, Senhor, eu estou de viagem aqui. Senhor, eu já tenho agora clareza de que eu estou de passagem. E eu não sou apenas um filho, mas eu tenho parte em um reino. O Senhor me prometeu que eu seria herdeiro de um reino e que eu iria governar contigo neste reino. Senhor, eu já quero aqui na terra, no dia da minha peregrinação, eu já quero viver a cultura dos céus. Como é que no céu se veste? Eu quero me vestir aqui. Como é que no céu faz? Eu quero fazer aqui. Senhor, como é que se relaciona no céu? Eu quero me relacionar aqui. Eles estão vivendo nesta terra, mas com o coração totalmente voltado no céu. As pessoas olham para eles e os criticam. Mas vocês, olha só as roupas das irmãs, que roupa feia. Essas irmãs são quadradas, olha só. E as irmãs, glórias a Deus, porque estão falando mal de mim. Eu não me visto mais como as mulheres desse mundo, porque eu não sou daqui. O Senhor disse, não ameis este mundo e não ameis as coisas deste mundo, porque você é uma peregrina, aí uma nova pátria. Você não tem que se mostrar para os homens, você não tem que se mostrar para as pessoas desta terra, para suas redes sociais, até as fotos das suas redes sociais mudaram. Você não está pondo uma foto ali para atrair a cobiça sexual, para atrair um like das pessoas, você está colocando uma foto ali para evangelizar. E quando você vê uma irmã santa que está nos dias da sua peregrinação totalmente capturada por Cristo, você olha e vê que a foto do perfil dela é diferente. Ela é diferente. Não tem beleza para essa terra. Essa terra vai dizer que irmã feia. O cabelo dela está preso, ela não está usando maquiagem, essa irmã é diferente. Sim, é diferente, porque ela não é dessa terra, ela está caminhando em direção ao reino de Deus. Aleluia! Jesus é o Senhor. A mesma coisa os irmãos, sempre sofrendo por Cristo, sem olhar para trás, não olhar para trás nas dificuldades. A mulher daquele homem olhou para trás. Não era apenas o amor que ela tinha por aquele lugar. Não era apenas o amor que ela tinha por as coisas daquele lugar. Mas era alguém que não conseguiu obedecer os anjos, a voz, o mandamento. Não olha para trás nem mesmo algumas horas. Não conseguiu. Ela estava totalmente impregnada. Agora veja, ela estava peregrinando. Ela estava como nós, ela estava nos dias da sua peregrinação. Ela não tinha saído da terra. Mas veja, alguém que está também peregrinando, ela não conseguiu obedecer e ficou. E terminou no inferno. Amados irmãos, nós precisamos sempre cuidar. A nossa peregrinação é um tempo santo, porque para o Messias chegar, o Salvador dos gentios e de Israel, nós estamos vendo aqui, irmãos, foi muito complexo para Deus. Não foi fácil para Deus fazer cumprir todas essas profecias da maneira com que se cumpre. Não foi fácil para Deus. Aos nossos olhos, Deus poderia ter matado Adão depois da queda e feito um novo homem. Mas Deus nunca escolhe o caminho fácil, irmão. Ele escolheu o caminho mais difícil. Ele já esperou 6.000 anos para salvar e para ter uma noiva santa para completar o coração do seu filho. Deus esperou 6.000 anos. E logo, logo nós teremos os 1.000 anos na terra, o reino milenar, aonde Cristo vai governar com um grupo. Para sua honra e para sua glória e para a vergonha de Satanás. Eu quero te encorajar, você que está nessa sala, você que está nas nossas plataformas, não abra mão da santidade. Não negocie a tua santidade. Não negocie a tua entrada na eternidade com Cristo. Não faça como aquele irmão de Jacó. Não faça como Saul. Não faça assim. Não troque por nada. Você está passando dificuldades? Continue se arrependendo. Não carregue esse peso, porque Hebreus 12
fala que nós temos que nos despojar de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedeia. Um peregrino que carrega o peso do pecado, ele vai caminhar muito devagar. Em alguns tempos ele vai até parar, ele não vai continuar. Por isso que o arrependimento genuíno nos remove o peso. Nós transferimos o nosso pecado para Cristo. O arrependimento é transferência de pecado para Cristo. Ele disse: vinde a mim todos vós, que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor está dizendo: peregrinos, venham, se arrependam, lance sobre mim os seus pecados, e acharei descanso sobre as vossas almas. Então aí, despojando do velho homem, despojando das imundícias do velho homem, do pecado, nós podemos terminar esta carreira com perseverança. Amados, eu amo muito em Cristo cada um dos senhores que estão nessa sala, nas plataformas. Aqui temos os nossos arcebispos, estou vendo aqui bispos, Bispo Elias, meu irmão, estou vendo aqui arcebispos, pastores sênios, supervisores. São irmãos que não desistem. Apanham e não desistem. Estão avançando. Esses irmãos já foram capturados. Esses irmãos, essas irmãs, são eleitos de Deus. São preciosos para Deus. Avancem, por favor. Agora não é hora de parar, de olhar para trás, porque está acabando a nossa peregrinação. Ou vai ser pela morte, ou vai ser pelo arrebatamento. Nós vamos deixar esse corpo, nós vamos deixar essa terra e nós vamos entrar nas mansões celestiais em Cristo Jesus. Jesus é o Senhor. Pastor Auxiliar Rodrigo, Jesus é o Senhor. Irmãos, eu preciso voltar para a mensagem. Daniel capítulo 2, versículo 34. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, feriu a estátua nos pés de ferro, de barro e os esmiuçou. Então, foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou. E delas não se viram mais vestígio, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Oh, amados, nós já ouvimos do líder desse ministério essa palavra com tanta revelação. Ele tem nos ajudado tanto. Aqui nós temos o final do governo humano na Terra. No final, eu não tenho tempo de entrar, é outra mensagem, Apocalipse 19, a partir do versículo 11 até o versículo 19, o Senhor está vindo ali em Armagedon. Então, esta pedra, o Messias prometido, ele próprio, ele vai destruir o governo humano. A palavra governo humano quer dizer presidentes das nações que governam os descendentes de Adão. Compreendem? Quando se fala os 1000 anos, o governo de Cristo, quer dizer que Cristo, ele é 100% homem, 100% Deus, mas glorificado. Aí quer dizer que Cristo, como a nova criação, vai governar a terra. Então, todos os presidentes que os senhores estão vendo nas redes sociais, todo dia, lá Israel está bombardeando a faixa de Gaza, o Líbano, o Irã, o Iêmen, a Rússia está bombardeando a Ucrânia. Amados, a Coreia do Norte, os Estados Unidos, esses governos, eles estão lutando por um pedaço de terra que na realidade não é deles. Toda a terra que eles estão lutando não é deles. Essa terra durante os 1000 anos é de Cristo e é nossa. É de quem conseguir entrar no reino. Nós vamos ter os vencedores que vão governar esta terra com Cristo.
Eles estão lutando por algo que não é deles. Não abra seu microfone, levante sua mão e diga: graças a Deus, essa terra me pertence. E eu vou governar com o meu Cristo, que eu amo durante os 1000 anos. Compreende? Deixe eles lutarem. Eles estão se acabando. O cavalo vermelho já está por aí agindo. O cavalo preto já está agindo. O cavalo amarelo já está agindo. Mas essa intensidade vai aumentar. Então nós temos aqui o final desse governo humano. Oh, irmãos, tudo vai terminar. Senhor Jesus, vai terminar. O governo humano nesta terra vai terminar. Tem que acabar essas brigas, irmãos. Cristo vai colocar um ponto final ao governo humano nesta terra. Esse governo começou desde Nimrod. Gênesis, o capítulo 10. Vocês se lembram quando ele começou a governar os homens para fazer a Torre de Babel? Ali começou a Babilônia. Até aquele dia de Apocalipse 19, a grande batalha de Armagedon. Cristo vai ferir os 10 reis, vai ferir o anticristo, o falso profeta, Satanás, vai destruir a grande estátua, desde os seus pés até a sua cabeça. Ele vem como o rei, amados. O rei que se encarnou, o rei que teve um viver humano, o rei que foi à cruz, que pagou um preço para ter uma noiva santa e justa, o rei que morreu, o rei que ressuscitou, o rei que ascendeu aos céus, o rei que foi entronizado. Esse rei voltará para estabelecer o seu reino, mas antes ele vai ter um acerto de conta com esses homens. Ele vai terminar esse governo humano, aleluia, e vai estabelecer o seu reino, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Isso é maravilhoso. O fim do governo humano sobre a velha criação. Então, começará o reino milenar, tendo Cristo como rei. A igreja, a noiva santa de Cristo, vai estar com ele. Tanto os vencedores do Velho Testamento, como os vencedores do Novo Testamento. Eles vão vir com Cristo, mas antes eles vão participar da ceia das bodas do Cordeiro. Enquanto aqui nesta terra as guerras intensificaram, os cavaleiros estão atuando 100%, a morte vai estar destruindo 2 bilhões de pessoas, os vencedores que foram fiéis peregrinos, que pagaram um preço, que jogaram fora o pecado, que não negociaram a tua santidade, eles vão estar participando da ceia das bodas do Cordeiro. Abraão vai estar ali, Jacó vai estar ali, José vai estar ali os patriarcas, vai estar ali Davi, naquela mesa tão grande, tão maravilhosa, dentro da eternidade. Nós não vamos nos lembrar do que sofremos aqui. Nós não vamos mais nos lembrar, porque os dias do nosso sofrimento terminaram. Os seus dias de sofrimento terminou quando você sair deste corpo, quando você entrar nas mansões celestiais, na mesa das bodas do Cordeiro, terminou todo o sofrimento e você vai dizer: valeu a pena eu passar por tudo aquilo, agora eu estou sendo consolado, ninguém vai mais chorar, porque não vai ter motivo para chorar. Vale a pena, amada irmã, vale a pena, amado irmão, não desista, seja santo, seja justo, falta muito pouco para chegarmos nas mansões celestiais. Jesus é o Senhor. Amados, desculpa, eu não sei o que está acontecendo comigo aqui. Senhor Jesus. Eu quero ler rapidamente Atos capítulo 1, versículo 6. O meu tempo está terminando. Atos capítulo 1. Jesus está agora ressuscitado. Ele está nos 40 dias aparecendo. Então, os seus discípulos fizeram uma pergunta para ele. Atos 1, 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será que este é o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Veja, então nós vamos ter, depois desta guerra do Armagedon,
o reino de Israel. Jesus vai ter a casa de Jacó, naquele período. A nação de Israel, como centro do seu reinado, através do qual ele governará toda a terra, a partir de Jerusalém. Ele vai restaurar o tabernáculo caído de Davi. Rapidamente, Atos, capítulo 15. Abram comigo Atos, capítulo 15, versículo 16, fala assim: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Aqui fala do trono de Davi. Aqui fala do reino de Judá. Ele pode governar, amados. Ele pode governar. Por isso que Cristo luta pela sua herança. Amados, todos nós que estamos peregrinando passamos por dificuldades. E uma das grandes dificuldades, não estava na minha mensagem, mas eu sinto de compartilhar aqui. Só que eu não vou ter tempo de ler os versículos, perdoa-me. Mas quando Jacó, seu irmão Esaú, nós conhecemos aquela passagem. Deus amou a Jacó e aborreceu-se de Esaú. Mas quando você lê em Romanos capítulo 9, eu não vou abrir, você vê que havia ali uma escolha, uma eleição. Desde o ventre, Deus tinha escolhido o menor. E a ira, ela permaneceu sobre o maior. O maior vendeu o direito da primogenitura. O Messias não poderia vir pelo maior. Teria que agora vir através de Jacó. A bênção que Abraão abençoou Isaque. E agora Isaque vai abençoar o seu filho, Jacó. É por este caminho que o Messias tem que nascer. De Abraão, Isaque recebe a bênção e agora Jacó. O Messias iria vir por Esaú, mas ele não quis. A descendência de Esaú. Mas, se você for estudar a Bíblia, você vai ver que quando o pai deles abençoa Jacó, ele diz assim, que o melhor desta terra, o mosto, o rocio do orvalho, as bênçãos desta terra também viria para Jacó. Ele transferiu as bênçãos terrenas para Jacó. E quando Esaú foi até ele e chorando disse, meu pai não tem nenhuma bênção para mim. Então Jacó ali disse, número 1, você vai servir o seu irmão. E número 2, ele disse, longe de ti, o melhor do mosto, o melhor desta terra, ficou para o seu irmão. Para o seu irmão. Eu não tenho nenhuma bênção para você. Aí quando você olha aquelas duas gerações, e você vê que não demorou muito, Esaú se casou com uma mulher, com duas, eu não vou entrar em detalhes aqui, e a sua geração que não recebeu bênção, eles habitaram no monte de Seir, foram se multiplicando, e eles foram fartos. Enquanto Israel, que recebeu uma bênção, que era para ser fartos, prósperos nessa terra, eles ficaram pouco tempo no Egito, livres. Já veio outro faraó que não conheceu José, já os meteu na escravidão. Eles passaram muitos anos da escravidão. Amados, nós não temos uma soma, mas não foram poucos anos. Talvez foram mais ou menos uns 150 a 200 anos. Somente quando Deus fez nascer Moisés até o deserto, 40 anos, mais 40 anos Moisés no deserto, 80 anos ele sofrendo. Mas antes de Deus fazer nascer Moisés, quantos anos?
E quando Deus falou com Abraão, ele disse 400 anos a sua descendência será escrava no Egito. Mas depois eu vou tirá-los. Aí você vai ver os 40 anos no deserto, eles sofreram. Quando eles vieram na boa terra, eles sofreram. Depois eles se dividiram. Depois eles foram levados para o cativeiro. Amados, sofrimento. E se você olhar hoje, quanta perseguição os judeus têm. Agora, Esaú, que não ganhou a bênção da terra, que não ganhou a bênção do mosto, a bênção do orvalho da manhã, a bênção da madre, das profundezas. Amados, eles não tiveram tanto sofrimento. Aí você fala, Senhor, por que os ricos nesta terra, por que as pessoas desonestas, eles prosperam e nós não? Por que os desonestos, eles têm condição financeira e nós aqui estamos sem nada? O Senhor vai mostrar, amados, que a ira permaneceu. Mesmo aquelas pessoas que têm condição financeira, que são prósperos nessa terra. Deus dá essa prosperidade para eles, mas a ira permanece. Porque diz, Deus se aborreceu, Deus se irou com Esaú. Isso foi uma maldição, que mesmo eles debaixo dessa maldição, mesmo eles tendo todo tipo de riqueza, e hoje eles estão ali do lado dos judeus, são aqueles árabes, mas a ira de Deus permanece. Não fique jamais, não inveje de ninguém, não tenha inveja de ninguém que tem dinheiro. Se a sua condição financeira, agora que está terminando a sua peregrinação, se a sua condição financeira não é tão boa, você precisa ainda assim agradecer o Senhor. Claro que você tem que pagar suas contas, você não pode ficar devendo, mas você não pode baixar a sua cabeça. Não olhe para os infiéis. Jó disse, por que eles prosperam, Senhor? E nós não? Por que eles que são contra o Senhor prosperam e nós não? Fique em paz, porque, amados irmãos, não pense que a bênção financeira, a bênção dessa terra, está demonstrando a aprovação de Deus. Nós vimos que o homem rico, ele tinha tudo nessa terra e Lázaro não tinha nada. Ele achou que aquele dinheiro era a bênção de Deus na vida dele, que ele estava fazendo a vontade de Deus e no final ele terminou no inferno. Você é um eleito de Deus. Você vem da descendência de Abraão pela fé. Você foi justificado porque você creu em Cristo Jesus. Você creu em Cristo e você está crendo não apenas na pessoa de Cristo, mas você está crendo nos seus mandamentos. Então você precisa seguir adiante. Não olhe a sua condição financeira. Não olhe a sua condição agora. Siga sendo fiel com aquilo que Deus te deu. É pouquinho, mas está abençoado por Deus. É o suficiente para você terminar a sua peregrinação. E lembra-te, quando você deixar essa terra, você nunca mais terá falta de nada. Você nunca mais precisará de dinheiro, porque o teu Deus, o Deus que te chamou, e que você decidiu ser fiel a ele, se arrependendo dos pecados, deixando o mundo, deixando a apostasia, ele vai te suprir por toda a eternidade. E você estará sentado na mesa das bodas do Cordeiro, desfrutando do próprio Cristo como vida, como Rei do reino dos céus. Jesus é o Senhor. Eu precisei dar esta palavra adicional, não sei porquê. Agora, por favor, leiam comigo, eu já estou terminando, eu tenho aqui mais uns 20 versículos, eu sei que eu já fracassei, não vou conseguir terminar, está tudo bem. Leiam comigo um versículo que eu considero muito, muito doce, muito importante. Deixa eu falar algumas coisas durante os 1000 anos. O que vai ter naquele reino? Irmão, somente Isaías mostra como 30 promessas dentro dos 1000 anos. O lugar, irmãos, quando Satanás ele governa. Então nós vimos lá, Gênesis 1:1, a terra se tornou um caos e vazia. Quando Satanás coloca a sua mão, tudo que ele põe a mão se torna um caos. Mas quando Jesus Cristo coloca a mão,
tudo se torna um reino de paz, de justiça e de amor. É este reino que nos foi prometido, que conquistou o nosso coração. Por causa deste rei e por causa deste reino, nós estamos dispostos a perder nesta terra para ganhar o reino de Deus. Jesus é o Senhor. Que tremendas promessas. Rapidamente, vamos ver algumas coisas do reino. Zacarias 14, eu não vou explicar, eu vou apenas ler rapidamente. Zacarias 14, abram comigo. Um pouquinho antes de Malaquias, eu estou aqui chegando também. Zacarias, capítulo 14, o último capítulo de Zacarias. Leia comigo. Esse vai acontecer durante os 1000 anos. Eu vou ler o versículo 16 a seguir. Zacarias 14, 16. Isto vai acontecer durante os 1000 anos. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém. Então está claro que nós vamos ter um grande perigo que vai acontecer daqui para frente contra Israel. Não posso falar disso agora. Subirão de ano em ano para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Então veja, Jerusalém, aonde vai estar estabelecido o trono, aonde vai estar estabelecido o templo, a partir de Jerusalém. As nações que sobrarem, porque nós vimos que praticamente quase 6 bilhões de pessoas vão ser exterminados. Vai sobrar um grupo. Isso precisaria de uma nova mensagem. Essas que sobrarem, elas irão a Jerusalém adorar. O versículo 17, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos não virá sobre ela a chuva. Isso aqui é muito interessante. Todas as nações virão a Jerusalém. As nações que não vierem adorar não vão ter chuva naquele ano. Isso é muito interessante. Devido que nós estamos na era da graça, Jesus tem que dar chuva para justos e para os injustos. Mas durante os 1000 anos, lá fala que é um reino de justiça. Muda. Terminou a era da graça. Agora, você não vai vir adorar? Tudo bem, então não vai ter chuva para você plantar. Isto fala das nações que vão estar ali tendo que ir lá. Rapidamente, abra comigo, eu não tenho tempo de explicar, Mateus 5:45. Mateus capítulo 5, versículo 45, fala assim: eu temo muito esse versículo, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e sobre os injustos. Portanto, na era do reino, será a era da justiça. Não vai ser mais fácil como agora. Não vai ser mais fácil como agora. As coisas todas naquele período vão mudar. Tudo vai mudar. Abram comigo rapidamente, Isaías 65. Todo, do capítulo 60 de Isaías até o 66, vai mostrar praticamente detalhes de dentro dos céus, durante os 1000 anos. Do capítulo 60 até o 66, também do Salmo 89 ao Salmo 105, vai mostrar o reino, como que é o reino. Não temos tempo para cobrir esses pontos. São temas, como eu disse, irmãos, precisaríamos de 10 a 12 mensagens de 2 horas para cobrir cada um desses pontos, pela riqueza do que o Senhor, ele preparou para nós. Amados, a salvação, ela é o ponto inicial. O reino é o galardão. O reino é uma recompensa adicional à nossa salvação. Entende? Então, o Senhor está dando uma recompensa, ele está oferecendo. Você foi justo, foi santo, mas você também deu frutos. Então, o galardão também, ele é produto dos nossos frutos. Está bem? Não se esqueça disso. Nós precisaríamos de uma mensagem para cobrir esse ponto, porque ele é tão importante, amados irmãos, ele é tão importante para nós. Vamos então no livro de Isaías,
rapidamente, Isaías 65, eu vou ler com os senhores a partir do versículo 20, Isaías 65, 20. Eu vou ler alguns versículos, mas não vou ter muito tempo de explicar. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velhos que não cumpra os seus dias, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debaldes, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, os seus filhos estarão com eles. Oh, irmãos, isso aqui é tremendo. Nós que somos pais, quantas vezes nossos filhos dão problemas para nós terríveis, mas durante os 1000 anos, quem estiver lá, claro que aqui fala de quem estiver na parte terrena. A noiva de Cristo, ela já vai estar com o corpo glorificado. Não vai estar nessa parte terrena, está bem? Isso aqui é para quem estiver na terra, que não for morto pelo anticristo. A igreja já vai estar glorificada. Ela vai ter outra função durante os 1000 anos. Mas as nações que estiverem na terra, eles vão poder desfrutar disso aqui num novo reino. 25, o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal, nem dano algum, em todos os meus santos montes. Esses versículos nos mostram algo muito importante, amados irmãos. Muito importantes. Porque quando nós vimos aqui uma promessa tão maravilhosa que o Senhor está fazendo para a igreja, principalmente para aqueles que vão estar governando esta terra, governando já no seu corpo glorificado. Eles vão vir a essa terra para governar, mas o seu escritório vai ser na Nova Jerusalém. Percebe? Corpo glorificado, ele já não tem limitação. Nós vamos descer e subir rapidamente. Ao mesmo tempo que você está na terra, você já volta para a sua casa no céu. Você já vai voltar para o seu novo país, a sua nova cidade. Você lutou por isso. O Senhor vai dar para você. Vai te dar. Então, no corpo glorificado, a viagem, saindo dessa terra, passando por todo o universo e chegar nas mansões celestiais milésimos de segundo, amados. Oh, Senhor Jesus. Os habitantes do reino viverão muitos anos. Quando Adão caiu no pecado, Romanos 5,12, ele era o cabeça de toda a velha criação. Algo do próprio Satanás entrou nele e também em toda a criação. Durante o milênio, o poder restaurador e libertador de Cristo, aquele que vai estar governando com sua noiva, libertará toda a criação do veneno de Satanás, fazendo que se produza uma mudança, não somente nas ações dos animais externas, mas também interiormente em sua natureza. Em Romanos 8, 19 e 21. Eu preciso ler porque há pessoas novas nas plataformas. Romanos 8, 19. Eu talvez leia só mais 2 ou 3 versículos e já vou terminar. Romanos 8, versículo 19, fala assim: a ardente expectativa da criação, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Amados, até mesmo a criação. Hoje a gente vê o leão que é carnívoro, nós vemos esses animais durante o reino milenar.
essa natureza muda de carnívoro para herbívoro. Nós vemos, amados irmãos, que nós vamos estar governando com Cristo neste reino. Nós não queremos estar na parte terrena, nós queremos estar na parte celestial com Cristo. Nós queremos estar com o nosso corpo glorificado no mais poderoso nome de Jesus. Eu vou finalizar, eu tenho aqui muita coisa, não dá tempo, eu realmente reconheço. Eu quero ler apenas um versículo para nós terminarmos. E quero dizer aos irmãos, está chegando a hora. Vamos abrir Isaías 11. Eu vou terminar com esse versículo, Isaías capítulo 11. Está chegando o tempo final. O cerco está fechando. Eu vou ler vários versículos. Isaías 11, a partir do versículo 1, aqui fala do reinado de Cristo. Do trono de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Então, nós estamos vendo aqui a promessa de que Cristo viria da descendência de Davi. Jessé gerou Davi, que gerou a Salomão, que gerou a Natã. Então diz aqui, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Oh, Senhor Jesus. Aqui ele vai detalhar mais. Leia, por favor, tudo até o versículo 10, está bem? Ele vai detalhar Isaías, que nós acabamos de ler o capítulo 65. Amados, se arrependam dos seus pecados. Somente aqueles que estão no inferno hoje sabem o que eles perderam. Jesus, ele veio para todos. Ele não vai lançar fora você. Ele não vai fazer isso. Você é amado, amada, mas trate com muita seriedade a questão do pecado. Nós estamos em um ministério que prepara as pessoas para a eternidade. Quando nós abrirmos todo o que vai acontecer durante os 1000 anos, você vai ficar chocado. Você vai fazer de tudo para evitar o erro, porque a promessa é muito grande. O líder desse ministério tem nos ajudado muito a seguir no caminho da santidade e da justiça. Você errou, se arrependa e não faça mais aquilo. Busque ajuda, chore. Busque força agora. Porque nós sabemos que a qualquer momento vai acontecer. Nós temos que estar agora preparado mais do que nunca. Foque na sua eternidade. Não deixe raízes se manifestar de você nesta terra. Trabalhe como se você não estivesse trabalhando. Use este mundo como se você não estivesse mais aqui. Trate as coisas do Senhor com muita seriedade. Pregue o Evangelho. Anuncie para todos que, muito em breve, um rei vai governar toda esta terra. Anuncie para todos que o reino humano está terminando e que Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus, ele virá para governar essa terra por 1000 anos e depois a Nova Jerusalém. Anuncie para eles que o inferno não foi feito para os filhos de Deus, mas para os que não querem Jesus, porque a ira permanece. Falem para eles do caminho de santidade, do caminho da justiça. Falem para eles que é possível ser santo no meio dessa geração pervertida. Falem para eles. Anuncie. E assim o Senhor virá. Por favor,
Eu quero fazer uma oração por você. Não precise abrir o seu microfone onde você está, aqui na sala do Zoom, também nas plataformas. Em 1 minuto, 2 no máximo, vamos fazer uma oração nos arrependendo, que muitas vezes nós ainda temos focado nesta terra. Senhor, nós nos arrependemos agora por todos os nossos pecados. Senhor, muitas vezes não valorizamos o que o Senhor é para nós. Ó, o filho de Davi. Senhor, o Senhor de fato é o verdadeiro herdeiro do trono de Davi. Senhor, por parte de pai, por parte de mãe, Senhor Jesus. De acordo com a lei, José, Senhor, ele ocupou a posição de pai, mas de acordo com a revelação, José não foi o pai de Jesus, porque Jesus só tem um pai que é Deus. Nós entendemos a tua mensagem, Senhor. Nós reconhecemos que Jesus é o rei do reino dos céus. Nos arrependemos porque nosso coração tem sido terreno. Se muitas vezes nós olhamos ainda para aqueles que são tão injustos, Senhor, estão prosperando e nós, no caminho da peregrinação, passamos tanta necessidade. Nos compromissos vêm, não conseguimos saudar muitas vezes, mas hoje o Senhor está nos mostrando, Senhor, para nós seguirmos fiel, porque o pouquinho que temos vem de Ti para nós. O pouquinho que temos é abençoado por Ti para nós. Senhor, se nós conseguirmos ser fiel, o Senhor vai nos tirar daqui e naquele novo lugar, Senhor, não vamos ter faltas. Nos arrependemos por toda a incredulidade do nosso coração. Senhor, por ainda nessa jornada olharmos para os lados, olharmos e sermos encantados por coisas desta terra que não nos pertencem. Senhor, nós nos arrependemos por toda a sujeira da velha criação em nosso coração. Limpa-nos. Imploramos o sangue de Jesus. Nos reconcilia, Pai. Por favor, Espírito Santo, nos transforma em algo precioso para Deus. Queremos ser a noiva santa, a noiva justa, a noiva que ama Jesus. Ancora o nosso coração em Cristo. Não nos deixa ter olhos para mais nada. Que o nosso único amor seja Cristo. Cristo, que Ele seja a razão da nossa existência. Oh, atraia-nos com o teu amor. Captura-nos para Ti. Somos Teus, Senhor. Te pertencemos. Por favor, não desista de nós, não solte das nossas mãos, insista conosco mesmo quando erramos, mas não nos deixa de fora deste reino maravilhoso que o Senhor preparou para todos os eleitos. Repita comigo agora essa oração. Por favor, todos vocês, diga assim: poderoso Senhor Jesus, eu recebi as tuas palavras. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu me aparto de toda injustiça. Guia os meus passos para a eternidade. Senhor Jesus, me ajuda nos dias da minha peregrinação. Me ajuda eu te amar mais e mais. Que o meu coração seja somente para ti. Que o meu amor seja somente para ti, Senhor Jesus. Hoje eu nasci de novo. No mais poderoso nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, estou muito humilde, e eu devolvo então a palavra para a nossa bispa, a nossa mama Alexandra. Muito obrigado por me dar essa oportunidade, mama Alexandra.